Graça e paz, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Nós vamos dar sequência no nosso devocional. No devocional passado nós falamos Paulo fala sobre o estado que está o homem, né, após a queda. Todos estão encerrados debaixo do pecado, todos são pecadores, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram. Então Paulo, ele vai terminar, concluir, mostrando que a lei nunca foi dada como um meio de salvação, mas a lei foi dada para que cale toda a boca, para mostrar a incapacidade humana, que o homem está morto. A lei foi dada para revelar, para mostrar que nós somos pecadores. Então, e como Tiago escreve também, né, que aquele que tropeçar em um só ponto torna-se culpado de todos. A lei é perfeita e boa. O problema somos nós, que somos pecadores e não conseguimos cumprir a lei. Então Paulo mostra que o homem não pode ser salvo por nada que ele faça. Então, mediante a lei, o homem está condenado. Mas agora nós vamos entrar aqui no versículo 21 ao 31, onde Paulo vai mostrar a esperança, vai mostrar a solução para a humanidade que está perdida nos seus pecados, está morta debaixo da ira de Deus, separado debaixo da ira de Deus. Então Paulo vai mostrar agora a esperança, Paulo vai mostrar a solução para o pecador. Então vamos ver o verso 21. Mas agora, o que Paulo quer dizer aqui? Mas agora, no seu tempo, Deus interviu na história, enviando Jesus Cristo para oferecer perdão para o pecado da humanidade, para oferecer perdão para todo aquele que nele crê. Então chegou a solução para o problema da humanidade, chegou o remédio para a doença que é o pecado, chama-se Jesus Cristo. Sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. Então agora, irmãos, o homem é justificado somente pela fé, independente das obras da lei. Então, agora, o cenário é mudado, do cenário que o homem estava condenado, de um cenário de culpa, de condenação por causa do pecado. Mas agora, por intermédio de Jesus Cristo, esse cenário é mudado, porque agora o homem que estava condenado debaixo da ira de Deus, ele pode ser justificado, ele é justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Então, esse texto, esse versículo aqui, irmãos, traz a esperança, traz a solução para aqueles que estão debaixo da ira de Deus. O que o homem precisa é arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Versículo 22. E a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê, porque não há distinção. Então Paulo, ele deixa claro que a justiça de Deus é alcançada mediante a fé em Jesus Cristo, para todos aquele que nele crê. Então é pela fé que o homem é justificado, é pela fé que o homem é declarado justo diante de Deus. Não é por nada que ele faça, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós vamos ver no versículo 23, onde Paulo fala que a justiça de Deus ela é imputada ao homem, porque todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus. Irmãos, o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus é imputada nesse homem, porque Jesus foi o único justo, o único que cumpriu toda a lei. Então a justiça dele, mediante a fé, é imputada no pecador. Então ele é declarado justo diante de Deus. Ele é reconciliado com Deus, porque o homem é inimigo de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. Então ele está separado de Deus. Mas mediante a fé em Jesus Cristo, o justo,
que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, o homem é reconciliado com Deus. Então, sem Cristo, o homem não pode se reconciliar com Deus. Ele está separado de Deus. Então vamos ver no versículo 24, né? Onde Paulo fala que nós fomos justificados porque Cristo pagou pelo nosso resgate, nos substituindo na cruz do Calvário. Nós vamos ver em 1 Pedro 2,24 que Deus levou sobre si os nossos pecados. Nós vamos ver em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que na cruz Cristo se fez pecado por nós. Então, irmãos, a salvação é obra completamente de Jesus Cristo. Nós alcançamos nós somos salvos, declarados justos, justificados, mediante a fé. Então, irmão, quando nós começamos a ler as Escrituras, nós vemos que muitas seitas, irmãos, pregam o oposto disso aqui que está aqui. Você vai ver igrejas, tristemente, falando que os pecados das pessoas ficam nas águas do batismo. Você vai ver que as pessoas, muitas seitas falam que a pessoa sai do tanque do batismo uma nova criatura, porque os seus pecados foi sepultado naquele tanque, naquela água. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que Cristo levou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário. Foi o castigo que nos trouxe a paz. Então estão pregando o oposto do que está nas Escrituras. O contrário, irmão, o que diz as Escrituras. Por quê? Porque ele desconhece o Evangelho de Jesus Cristo, desconhece a salvação pela graça, a forma que o homem é declarado justo diante de Deus, desconhece a forma que o homem é justificado, que é mediante a fé, que a justiça que nós alcançamos, ela não vem de nós, ela vem do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então não há mérito, irmão, na nossa salvação. O mérito é de Cristo, a obra é de Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário. Então vamos ver aí o versículo 25. Deus apresentou Jesus como pagamento. Ele foi o pagamento pelos nossos pecados. Ele foi a expiação pelos nossos pecados. Por quê? Porque Deus é justo. E Ele não pode simplesmente nos perdoar sem punir o pecado. E em vez de Ele punir o pecado em nós, Ele pune os nossos pecados em Cristo. Então agora Ele é justo e justificador para justificar todo aquele que nele crê. Por quê? Porque o pecado foi punido. Então, nossos pecados foi punido em Jesus, na cruz do Calvário. A ira de Deus que cairia sobre nós, caiu sobre Cristo na cruz. Então agora Ele é justo e justificador para justificar todo aquele que nele crê. É o que está aí no versículo 26. E que está no versículo 26, irmãos, que o homem é declarado justo diante de Deus, mediante a fé. Paulo está deixando claro aqui que o homem é justificado diante de Deus pela fé. Quando ele crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é justificado. Então, esse texto, irmão, traz descanso para a nossa alma. Por quê? Porque Paulo já informou para nós que nós somos pecadores. E que se nós depositar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo, nós somos justificados. Independente do pecado que nós cometemos lá atrás, independente do pecado que o irmão cometeu, mas se o irmão arrepender do seu pecado agora e crer, o irmão é justificado pela fé em Jesus Cristo. Muitas seitas, elas excluiu pessoas, denominou pecados de morte, e pessoas foram lançadas para fora da igreja por desconhecer o Evangelho. Mas o nosso Senhor Jesus nunca jogou ninguém fora. Ele falou: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Então, se você compreendeu o Evangelho, você encontrou descanso para sua alma. Vamos ver aí no versículo 27. Paulo fala que o homem não tem do que se vangloriar, porque a salvação, do começo ao fim, vem de Deus. O homem não tem mérito humano.
versículo 28, Paulo deixa claro que a justificação é somente pela fé, não vem de obras. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmão. Por quê? Muitas pessoas não têm certeza da sua salvação. Elas não têm certeza da sua salvação porque elas acreditam que a salvação é alcançada por obras, pelo que elas fazem, e não pelo que Cristo fez. Então essas pessoas desconhecem o Evangelho, não têm segurança, não têm certeza da sua salvação. Por quê? A sua salvação está na sua performance, está naquilo que ele faz. Um dia ele está salvo, outro dia ele já não está mais. Um dia, tem pessoas que falam, se Deus voltar hoje eu vou ficar. Por quê? Ele acredita que a salvação é pelas obras. Ele desconhece que o Evangelho é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Que os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Então vemos aí no versículo 29, versículo 30, né? Que Deus, ele justifica judeus e gentios somente pela fé em Jesus Cristo. Somente pela fé em Jesus Cristo. No versículo 31, Paulo vai deixar claro. Vamos ler aí, ó. Anulamos a lei pela fé em Cristo? Paulo responde, de forma nenhuma, pois a justiça de Deus exige que a lei seja cumprida. E ela foi cumprida onde? Em Cristo. Porque Cristo se fez maldito no madeiro, no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Naquela cruz, ele nos substituiu para nos dar a vida eterna. Então, irmãos, a lei foi cumprida em Cristo. O único que cumpriu toda a lei. O único que foi fiel até a morte. O único que nunca pecou. O único que cumpriu toda a lei. Então, irmãos, está aí Paulo mostrando a solução para a humanidade que estava caída, sem esperança, condenada, porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram, todos herdaram o pecado de Adão. O pecado de Adão, como está em Romanos 5:12, foi transmitido a todos os homens. Mas, como a morte entrou por um homem, a vida eterna entrou por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é o remédio para a doença chamada pecado. Então, por isso que é necessário que o homem reconheça ser pecador, para que o seu problema seja tratado, para que ele possa ser justificado. Quando uma instituição, uma pessoa, ela não só avisa o pecado, como classificando o pecado como erros, fraquezas, né? Trazendo uma diminuição do pecado, não dando tanta importância para o pecado, não vendo a gravidade que é o pecado. Como citei no devocional passado, instituições que falam que aqui não é lugar de pecadores, e sim de santos. Quer dizer, eles estão impedindo as pessoas de conhecer a verdade. Por quê? Se a pessoa não se reconhecer sendo um pecador, ele não pode ser salvo. Paulo fala, dos pecadores eu sou o principal. Porque muitos líderes e muitas denominações, pessoas não têm coragem de chegar diante de um povo e falar, eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. Por quê? A sua instituição ensina o oposto do que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, irmãos. O oposto. Então eles temem falar que são pecadores, por quê? Porque vão ficar mal vistos pelos homens. Vão ficar mal vistos pelos demais. Por quê? A instituição ensina o oposto. Que o homem, após o batismo, não peca mais. Irmão, isso é heresia gritante. Após o batismo, o homem não peca mais. Olha para os irmãos ver. Que coisa terrível, irmão, que é o falso ensino. Todos são pecadores. Primeira epístola de João fala, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, irmãos, se você crê nesse falso ensino, você está condenado. Porque você está fazendo Cristo mentiroso. Você está fazendo nosso Deus mentiroso.
Mas se você se arrepender do seu pecado agora e confessar diante de Deus, você é perdoado diante de Deus. Então, olha para os irmãos ver a gravidade do falso ensino. Estão levando as pessoas à condenação. Por quê? Eles estão ensinando o oposto do que o nosso Deus ensinou, o oposto do que o nosso Senhor Jesus ensinou. Eles não estão reconhecendo o seu próprio pecado. Eles não reconhecem a gravidade do pecado. Então, se a pessoa não reconhecer que ele é um pecador, ele não pode ser salvo. Ele não pode ser salvo. E isso é tristemente, a gente vê, né, pessoas, líderes, que batem no peito e aquela soberba, irmão, aquela arrogância, porque desconhece totalmente o Evangelho. Ele acredita que a salvação é por obras, é por mérito, é pelo que ele faz. Desconhece que o homem é justificado somente pela fé. E por isso, ele discrimina as demais pessoas. Eu já vi líderes que chegam diante de pessoas que estavam enfermas e começou a acusar, dizendo que essas pessoas estavam assim porque fez isso, porque fez aquilo outro. Irmãos, é um desconhecimento total do Evangelho, uma ignorância muito grande. Mas está aqui o apóstolo Paulo falando que o homem é justificado somente pela fé. Está aqui a solução, Jesus Cristo. Aonde você estiver agora vendo essa devocional, se você se arrepender agora, você é justificado. Você é declarado justo diante de Deus. Você é reconciliado com Deus. Você, como se diz, estava debaixo da ira de Deus. Mas se você crê em Jesus Cristo, agora você é adotado como filho de Deus. Porque aquele que está separado de Deus, ele é inimigo de Deus. E o salmista diz que o arco de Deus está apontado para a sua cabeça. Se a pessoa não se arrepender, a espada de Deus está afiada para que essa pessoa, no dia do juízo, seja executada. Irmãos, as escrituras é clara, a verdade está revelada. Então, amados irmãos, a verdade está revelada. Nós estamos aqui pregando a verdade é o que os apóstolos pregou, é o que Jesus pregou, é o que está revelado nas escrituras. Muitas pessoas trocaram a verdade de Deus revelada nas escrituras pelas profecias. Então, entre o que Deus revelou e a profecia que o líder traz na frente, ele fica com aquilo que o líder está pregando e abandona a verdade revelada nas escrituras. Então, está aqui a solução para o problema. Jesus Cristo está revelado aqui nas escrituras. O apóstolo Paulo deixa claro. Jesus é a solução. Ele interviu na história. Todos estavam debaixo da ira de Deus, separado de Deus, mas por intermédio de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Então, hoje nós vamos ficar até aqui, nesse devocional, e tá aí, irmãos, compartilha com os demais irmãos que estão sendo enganados, irmãos que estão, como se diz, diversas pessoas morreram, irmãos, sem ouvir o Evangelho, nasceram, cresceram dentro de uma igreja e morreram sem ouvir o Evangelho. Então, a responsabilidade de uma pessoa que está na frente é muito grande, que ela vai responder diante de Deus por essas almas, porque ensinou moralismo, ensinou boa conduta, mas isso não é Evangelho. A solução para o problema é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não foi apresentado, se o Evangelho não foi pregado, irmãos, essas pessoas estão condenadas. Então, meus irmãos, arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, para que você possa ser justificado. Jesus Cristo foi o pagamento, foi a expiação, a propiciação pelos nossos pecados. Ele fez o pagamento pelos nossos pecados passado, presente e futuro. O que você precisa é crer na suficiência do seu sacrifício, é depositar nele toda a sua esperança, toda a sua confiança. Desistir desistir de tentar ser salvo pelas suas obras, como alguns judeus tentaram. Que nós vamos ver lá no capítulo 9, no capítulo 10, eles rejeitando a justiça de Cristo e tentando ser salvos pela sua própria justiça. E por isso foram condenados. Paulo fala, eles eram zelosos, mas um zelo sem entendimento, um zelo que traz condenação. Irmãos, creia em Jesus Cristo. Então, esse é o nosso devocional e até o próximo devocional. E que Deus abençoe os irmãos. Compartilhe com os demais irmãos aí, irmão. Deus abençoe, inscreve no canal.